Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo legal. Vamos retomar hoje então mais um conteúdo de geografia do livro Buriti mais Geografia do quinto ano. Lembrando que nós estamos agora na unidade 2, a urbanização brasileira. E vamos iniciar hoje no capítulo 1, as cidades brasileiras, na página 50. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Bom, o texto começa falando para nós, apresentando o que é uma cidade, a ideia de uma cidade. Então, pergunto para vocês sabem o que é uma cidade? E o texto vem falando aqui, que uma cidade é uma aglomeração de construções, ou seja, muitas construções juntas. Que tipo de construções? Casas, prédios, pontes, praças, edifícios, enfim, muitas construções juntas. O que mais? Muitas pessoas juntas, pessoas vivendo juntas, e também muitas atividades econômicas juntas. Comércio, indústria, serviços, enfim. Então, esse é o conceito que o texto traz para nós do que é uma cidade. Uma aglomeração de construções. Construções físicas, né? Prédios, construções de pessoas circulando e atividades econômicas juntas. Tudo bem? Bom, o texto segue dizendo que as paisagens urbanas podem ser diferentes, pois cada cidade se formou por um motivo diferente. Então, nos próximos slides, nós vamos perceber, vamos verificar, vamos estudar e perceber que cada cidade iniciou, né, cada cidade surgiu, cada cidade nasceu por um motivo diferente. E são esses motivos diferentes que trazem as características de cada cidade. Pessoal, eu quero deixar para vocês aqui um recadinho. Se você quer saber um pouco mais sobre como surge uma cidade, pode assistir o capítulo de História da Unidade 2, que nós fizemos lá um levantamento de como que surgiram as primeiras cidades, lá na Suméria, na Mesopotâmia, no Egito, naquela região. Tudo bem? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre como surgem as cidades, né, como surgiram as primeiras cidades, eu falo para vocês clicar nesse card que está aqui ao lado, que você será direcionado para a aula de História. Tudo bem? Vamos em frente então descobrir um pouco sobre o surgimento das cidades? Vamos lá. Bom, o texto vem falando aqui para a gente, cidades de origem espontânea. O que seriam as cidades de origem espontânea? Algumas cidades surgiram de uma maneira espontânea, ou seja, crescimento de antigos povoados. Então o texto vem falando aqui para nós. Muitas cidades brasileiras se originaram do crescimento de antigos povoados. Essas cidades surgiram e cresceram de maneira desordenada, ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas, etc. A origem dessas cidades é considerada como espontânea. Então, basicamente, pessoal, resumindo o que está dizendo aqui, é o seguinte: as pessoas chegaram em um determinado local e foram ficando por ali mesmo. Chegaram no local, construíram ali uma casinha, aí nasceu um filho, nasceu mais um filho, a família cresceu, construiu mais uma casinha, e foram chegando mais pessoas, e aí essas pessoas chegando nesse local todas juntas, foi ficando por ali mesmo. Aqui tem uma ilustração, né? Olha só. Pessoas chegando em um local, construindo casinhas e ficando por ali mesmo. E as populações foram crescendo e esse local se transformou em uma cidade. Então, essa ideia que o texto traz é a ideia da cidade que nasce de uma maneira espontânea. As pessoas chegam no local e ficam por ali. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente, então, para conhecer mais outros tipos de origem de cidade? Vamos lá. Seguindo, então. Bom, o texto traz para nós um outro modelo, né? Um outro tipo de ideia que sugere o nascimento de uma cidade.
Olha só, cidades que são construídas para proteger o território. Então o texto traz o quê? Que na cidade de Belém, no atual estado do Pará, os colonizadores construíram esse forte aqui, ó. Construíram essa fortaleza para proteger o país, né, que eles haviam acabado de descobrir. E a partir dessa construção, a cidade foi nascendo ao redor. As casas, os prédios, as praças foram nascendo ao redor dessa cidade que foi construída para proteger o país, né, para proteger o território. Então aqui tem mais um exemplo de surgimento de cidade. Constrói-se uma fortificação, né, constrói-se um prédio e ao redor começam a surgir pequenas casas, pequenos prédios e as pessoas vão se aglomerando, o tempo vai passando e surge então uma cidade que vem a partir da construção desse forte. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente para mais alguns tipos de surgimento de cidade? Vamos lá. Bom, o texto está falando aqui também um pouco sobre algumas cidades que foram construídas, né, que surgiram através da mineração e busca de metais preciosos. Então vamos pensar o seguinte, ó. Imagina que, façam um esforço aí, imagina que uma pessoa está andando na rua lá, né, há muitos anos atrás, e ela encontra um pedacinho de ouro no chão. Ela encontra uma pepita de ouro. E aí ela descobre que se ela cavar o chão aqui, ó, se ela fizer um buraquinho aqui, ela vai encontrar muito ouro. Olha só, o que essa pessoa faz? Ela vai lá e chama uma outra pessoa. E essa outra pessoa vem para cá para pegar o ouro. Essa pessoa aqui chama mais duas pessoas. Essas duas pessoas aqui, por sua vez, chamam mais duas pessoas cada um. E essa aqui também, mais duas. E essas quatro pessoas, por sua vez, vão chamar duas pessoas cada um. Então, olha só, pessoal, o que acontece? Toda vez, né, em qualquer lugar, isso ainda acontece hoje em dia, toda vez que alguém descobre um metal precioso em uma determinada região, ocorre um crescimento de população, né, um crescimento rápido de população e uma consequência também disso do surgimento de cidades, né, cidades de mineradores. E assim aconteceu. Essa pessoa que descobriu o ouro avisou essa daqui, que avisou essa daqui, que avisou todas essas aqui, e todas essas pessoas aqui foram replicando essa mensagem e vieram para esse local aqui em busca do ouro, né? Uma ilustração. Bom, já que eles estavam aqui, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que fazer casas, né? Tiveram que construir mercados, tiveram que fazer padarias, igreja, né? Hospital, escola, enfim. Todas essas pessoas vieram para essa região buscar esses metais preciosos. E ficaram aqui e foram construindo aqui uma cidade. Então o texto traz como exemplo para nós, aqui ó, durante o século XVIII, a mineração no interior do país impulsionou a criação de núcleos de ocupação em regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então esse fenômeno de muitas pessoas em busca de riqueza ocorreu aqui Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso. E essas pessoas vieram para essa localidade e construíram aqui uma cidade, porque elas estavam aqui procurando riquezas, procurando metais preciosos e pedras preciosas. Tudo bem, pessoal? Vou deixar aqui como ilustração para vocês uma indicação de filme, se vocês ainda não assistiram, é o filme Serra Pelada. Filme Serra Pelada. Esse filme conta a história, né, da descoberta, é um documentário, na verdade. Ele conta a descoberta de uma jazida de ouro, né, de uma mina de ouro, e
a multidão de pessoas mudando, né, migrando para esse local para buscar ouro e para viver nesse local também. Então, depois no final desse slide, eu vou colocar para vocês um trechinho de uns 2 minutinhos, 1 minutinho, mostrando para vocês cenas do filme Serra Pelada, a quantidade de pessoas que se mudam para um local para procurar riquezas. Tudo bem? Bem, então como eu prometi a vocês, aqui está um vídeo, né, um fragmento de um filme, de um documentário. O documentário é Serra Pelada, a Lenda da Montanha de Ouro. E é uma história real que aconteceu no Brasil, contando aí a descoberta de uma montanha de ouro lá no estado do Pará. E aí vocês podem ver aí no começo do vídeo a quantidade muito grande de pessoas indo, né, entrando no trem e viajando para ir para essa região para procurar ouro. São algumas imagens bem bonitas. Aqui vocês estão vendo aquele lago gigante, ali era a montanha. Então, vocês terem uma ideia de o tanto de ouro que tinha naquela localidade, né? E aí tem fotografias, tem recortes de jornais, de pessoas que encontraram ouro e pessoas trabalhando. Vocês vão ver que são imagens bem ricas. E aí eu quero que vocês reflitam o que acontece com esse local quando descobre uma montanha de ouro. Milhares e milhares e milhares de pessoas se mudam para esse local para procurar o ouro. E eles vão ter que dormir em algum lugar, então vão ter que construir casa, vão precisar comprar mantimentos em algum local, então vão surgir alguns comércios, vão precisar de serviço médico, de dentista, então vão surgir ali outros comércios, outros serviços. Percebam aí a quantidade de pessoas, né? O que eu queria mostrar para vocês é a quantidade de pessoas. Muitas pessoas. Aqui tem uma imagem do prefeito, né? O prefeito lá do local atendendo aí os pedidos dos moradores. Aqui vocês veem uma imagem aérea já da montanha sendo totalmente cavada, né? Um ano depois da descoberta do ouro. E olha o tamanho que ficou a montanha, já está diminuindo de tamanho, né? Olha só, ela era uma montanha, né? Uma serra. E no final ela vai virar um buraco que depois vai ser coberto por água, né? Então olha essa imagem, olha a riqueza dessa imagem. Quantidade de pessoas, esses potinhos que eles estão mostrando, é o ouro que eles encontraram trabalhando ali no garimpo. Olha só que legal. Vocês vão ver uma imagem mais à frente de pedras de ouro bem grandes, olha só. O ouro que foi encontrado, ouro nessa região. Olha só o homem recebendo o dinheiro da venda do ouro, né? Olha quanto dinheiro. Então, é por isso que muitas pessoas viajam para uma região, porque elas entendem que se elas encontrar muito ouro, elas vão ganhar muito dinheiro. E aí, milhares, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas se mudam para um local e ali surge uma cidade. Tudo bem, pessoal? Era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês, para ilustrar o surgimento de uma cidade a partir da descoberta de metais preciosos. Olha aqui está trazendo mais uma imagem aqui, né, da cidade de Ouro Preto. Olha só, cidade de Ouro Preto ficou conhecida também por um movimento bem grande de pessoas que foram para esse local para procurar algumas riquezas. Tudo bem, pessoal? Aqui é só mais um exemplo. Vamos em frente, então? Bom, o texto segue apresentando para nós um outro tipo de origem de cidade. Vamos ler aqui um pouquinho do texto para ver do que se trata. Olha só. Algumas cidades se originaram do crescimento de povoados, fundados ao longo do caminho dos tropeiros. Então, pessoal, imagina o seguinte, vamos fazer uma ilustração para vocês entenderem. Os tropeiros, né? Tropeiros eram mercadores.
que transportavam animais e produtos para serem vendidos nas áreas de extração de ouro e também no interior do Brasil. Então imagina que aqui é uma estrada, ó. Essa aqui é uma estrada, tudo bem? Essa aqui também é uma outra estrada. Aqui é uma outra estrada. E aqui uma outra estrada. E diariamente muitos viajantes vêm por essa estrada, outros viajantes vêm por essa estrada e outros viajantes vêm por essa estrada aqui, ó. Por todas as estradas. E eles precisam parar para descansar em algum local. Onde que eles param? Vamos supor que eles vão parar para descansar nesse local aqui. Então, muitos viajantes, que no texto são chamados de tropeiros, vão parar nessa região, vão ficar nessa região, passar um dia, dois para descansar e continuar a sua viagem. Nesse local, que era o repouso dos tropeiros, surgiram algumas cidades. Então, para descansar nesse local, foi preciso construir uma pousada, um hotel, uma mercearia, uma venda, para vender produtos para os tropeiros, ou os próprios tropeiros comercializar os seus produtos. Então, o texto vem falando sobre o surgimento de algumas cidades com base nas viagens dos tropeiros. Tudo bem, pessoal? Vou dar um exemplo aqui no texto. Vamos ler aqui um pouquinho. Olha só. Nos locais onde os tropeiros paravam para descansar, formavam-se ranchos ou fazendas, que deram origem a muitos povoados. O crescimento desses povoados resultou na formação de diversas cidades. Então esse aqui é mais um exemplo que o texto traz para nós de surgimento, de formação de uma cidade a partir da viagem, do fluxo de viajantes chamados tropeiros. Tudo bem, pessoal? Vamos em frente? Bom, aqui, pessoal, eu quero fazer um recorte aqui para a cidade de Porto Ferreira, aproveitar essa oportunidade, falar um pouco sobre o surgimento de Porto Ferreira, Não está no livro, mas estou endereçando esse conteúdo principalmente aqui para os alunos de Porto Ferreira. Então, vocês sabem como surgiu Porto Ferreira? Da onde que nasceu essa cidade? Eu fiz aqui uma ilustração para contar de uma maneira mais simplificada como surgiu a cidade de Porto Ferreira. Então, aqui na cidade de Porto Ferreira tem o rio Mogi Guaçu. Eu desenhei aqui o rio para vocês terem uma ideia. E esses tropeiros, que está falando no slide anterior, eles viajavam de um lado para o outro. Esse grupo aqui está indo para cá. E esse grupo aqui está indo para cá. Bem, então como eu estava dizendo, esse grupo de viajantes aqui, ó, queria atravessar o rio, ia para o outro lado do rio. E esse grupo aqui queria atravessar o rio. Lembrando que esse aqui são os tropeiros, que eu falei ali no slide anterior. Tropeiros. Eram viajantes que estavam comercializando produtos e viajavam de um lugar para o outro. Bom, para atravessar o rio, eles precisavam de um barco ou de uma ponte e não existia essa ponte ainda. E nessa ocasião, nessa época, vivia aqui nessa região um homem chamado João Ferreira. Esse João Ferreira, ele tinha uma balsa. Como que é uma balsa? Imagina que desse lado do rio tem uma haste com cabo de aço, do outro lado do rio uma haste com cabo de aço, e ele tinha um barquinho amarrado nesse cabo de aço. Então o que ele fazia? Ele cobrava um dinheiro, um valor, para atravessar as pessoas de um lado para o outro. Então a pessoa sobe aqui na balsa, a balsa atravessa o rio, vai do outro lado, e o viajante segue viagem. Esse que está do lado de cá, a mesma coisa. Sobe na balsa, atravessa para o lado de cá, paga o João Ferreira e segue sua viagem. E aí, com o passar do tempo, essa região ficou conhecida como o Porto do Ferreira. Por que era o porto? O porto é onde atraca o navio, onde estaciona o barco, o navio. Então, o porto que era do Ferreira. E aí, Porto do Ferreira, com o passar do tempo, a cidade se transformou em Porto Ferreira. É a cidade que nós vivemos aqui.
Então esse aqui é um recorte específico aqui para os alunos de Porto Ferreira. Eu quero deixar aí para vocês uma pequena ilustração. Tudo bem? Vamos em frente então? É isso aí, pessoal. Para não ficar muito longo o vídeo, eu resolvi cortar ele em pequenos pedaços. Essa foi a primeira parte. Nós vamos retomar então na segunda parte. Vou reiterar para vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no meu canal do YouTube. Se você ainda não deu um like, dá um like nesse vídeo e compartilha com os seus amigos esse conteúdo. Tudo bem, pessoal? Nos vemos então na segunda parte. Até a próxima. Tchau!